Questão 107, caderno azul do Enem 2023. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Beleza. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Ó, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas, ou seja, o ato do espermatozoide chegar lá no ovócito secundário, né, que é o gameta, e conseguir fazer a fusão entre o espermatozoide e o ovócito. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente, ou seja, de forma errada, um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo. Gente, então essa figura que coloquei é muito importante. O que é o acrossomo? O acrossomo é essa vesícula aqui, essa sacolinha que o espermatozoide tem, tá? Na parte anterior dele, na cabeça dele, que está cheio de enzimas para poder fazer o quê? Para poder abrir caminho nas camadas exteriores do ovócito secundário. Quando o ovócito secundário ele é colocado para fora, ele tem em torno dele um conjunto de células, que é chamado de corona radiata, e também tem uma camada mais espessa abaixo dessa corona radiata, que é a zona pelúcida, tá certo? Então, essa camada extra é meio que um vestibular que o espermatozoide tem que fazer. Ele tem que ser capaz, tá? De liberar as enzimas que estão no crossomo e abrir caminho ao longo, né? Abrir caminho por essas duas camadas externas do ovócito para conseguir chegar lá na membrana plasmática do ovócito, né? Juntar a membrana plasmática dele com a membrana plasmática do ovócito e aí conseguir jogar dentro o núcleo, né? Que a gente vai chamar do núcleo paterno, o pronúcleo paterno, que ele vai se transformar, tá certo? Então, ó, esse coquetel, ele inibe as enzimas do acrossomo no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Então, lá na fertilização, o pessoal se enganou e colocou o quê? Um inibidor de enzimas do acrossomo. Que enzimas são essas? São enzimas que vão degradar essas camadas externas do ovócito secundário. Por exemplo, a hialuronidase, né, que degrada o ácido hialurônico que está presente ali. Beleza? Isso são enzimas que estão dentro do acrossomo. Então, o coquetel de inibidores impediu o quê? Letra A, a formação do pronúcleo masculino. Não, ele não está atuando na formação do pronúcleo. O pronúcleo está ali, tá? Inclusive, se o espermatozoide conseguir, né, chegar lá, ele vai jogar se ele chegar, né, a fundir as membranas, ele vai liberar o núcleo, que é pronúcleo masculino, tá? Eu acho que essa questão deveria ser mais bem elaborada no momento que ela coloca o coquetel de inibidores impediu diretamente o quê? Né? Porque meio que ele impediu a formação do pronúcleo masculino. Né? Mas eu entendi que esse coquetel não está impedindo isso. Tá? Por exemplo, se você tem esse coquetel, mas você de alguma forma faz com que o espermatozoide consiga chegar lá no fundir as suas membranas com o ovócito secundário, ele vai jogar o seu pronúcleo lá. Início da divisão mitótica do zigoto. Não, isso não chegou, isso não vai ser inibido. Óbvio, né? Se não tem a fecundação, não vai ter isso aí. Mas diretamente não foi isso. O término da segunda divisão meiótica do ovócito. Não, isso aí com certeza não, né? Porque a meiose 2, a segunda divisão meiótica, né? Ele, na verdade, se iniciou no ovário, né? Tá esperando o espermatozoide chegar para poder terminar. Ele meio que vai impedir, mas não diretamente. D. A passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Aí sim, o mais correto é esse. Por quê? Porque as enzimas do acrossomo, a tirada dessa questão era você. Para que servem as enzimas do acrossomo? Para abrir caminho pela zona pelúcida e pela corona radiata, né? Primeiro, corona radiata, a parte mais externa. Depois tem uma camada abaixo da corona radiata, que é essa zona pelúcida. Então, sem essas enzimas, o acrossomo não vai, né, sem o funcionamento dessas enzimas do acrossomo, o espermatozoide não vai conseguir passar por essas camadas. Tá? Então, a letra D. Fusão das membranas plasmáticas do ovócito do espermatozoide. Isso acontece após essa passagem, né? Mas se você está inibindo as enzimas do acrossomo, você não vai ter essa passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida. Beleza? É isso. Eu acho que essa questão deveria ser um pouco mais bem elaborada a partir do momento que ela coloca ali a palavra o coquetel de inibidores impediu diretamente, ou seja, onde que foi. Porque meio que a letra A, B, C e E, ela está sendo inibida. Porque se você não tem passagem do espermatozoide, você não vai ter formação do pronúcleo masculino, você não vai ter
né, o início da clivagem, que é a divisão mitótica do zigoto. Você não vai ter a finalização da divisão meiótica, a segunda, a meiose 2 do ovócito, nem você vai ter a fusão de membrana. Então, sem essas enzimas, sem a passagem, você não tem nenhum desses. Mas o primeiro está sendo inibido aí por causa desse coquetel, né? Esse coquetel de inibidores, ele está inibindo, ou então colocar aqui inibindo, o que é que ele inibe, né? Diretamente aqui a passagem do espermatozoide pela coluna radiata e zona pelúcida. Beleza? Se possível, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Valeu!